Olá, você, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo aí bem rapidinho, que vai ser um vídeo de produção da semana, tá? Essa minha produção foi da segunda-feira passada, né, dia 22 de setembro, até ontem à noite, que foi domingo, dia 28 de setembro, se eu não estiver enganada, se eu não estiver perdida aí no tempo, tá? Então, assim, eu já soltei aqui no canal um vídeo de uma outra produção da semana, tá? Que foi a semana anterior a essa, né? Que eu peguei aí de domingo, que eu peguei de domingo a domingo, que eu iniciei ela domingo à noite, né? Que eu iniciei pela passadeira. Iniciei domingo à noite e trabalhei aí até o domingo e fiz o vídeo segunda de manhã. E aí, dessa vez, não é diferente, só que em vez de iniciar no domingo, eu iniciei essa semana de produção na segunda-feira. Comecei a contar essa produção na segunda-feira para dar aí os 7 dias, né? Então, contei de segunda a domingo. E assim, foi uma semana relativamente produtiva, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre me queixo que eu tenho dois, digamos assim, empecilhos, duas coisas que eu não sou muito fã de fazer do crochê, que uma é trabalhar com peludinho e a segunda é trabalhar com flores ou vice-versa, tá? Mas são essas duas coisas aí que me deixa um pouco desanimada no quesito de trabalhar com crochê. Confesso que eu não sou fã. Eu amo trabalho com flores. Amo, amo, amo com flores, com square. Amo trabalhos assim, mas confesso que eu detesto fazer flores. Detesto, detesto, detesto. Então, assim, é, isso aí tá lá no último lugar de coisas que eu gosto de fazer. É flores e trabalhar com peludinho, né? Então, assim, o peludinho eu tô vindo ainda no ritmo de adaptação, né? De adaptação, de ver qual o melhor método para mim conseguir trabalhar tranquilamente com ele. E confesso que ultimamente eu tenho conseguido trabalhar mais tranquila. Eu lembro que as minhas últimas produções com peludinhos, ou as primeiras produções, eu lembro que a primeira foi por volta de 15 dias para conseguir fazer somente a base em peludinho. Sim, por incrível que pareça, 15 dias. Não assim, o tempo foi 15 dias, não. Eu levei trabalhando 15 dias. Então, assim, vou dar, por exemplo, hoje, aqui agora, 5h40 da manhã, né? Então, assim, eu já levantei, já dei uma leve organizada na casa. E aí agora eu sento para crochetar. E aí eu crocheto até às 10 horas eu paro para botar um almoço no fogo, dar uma organizada na casa. E aí, se meu esposo ainda não, o horário que eu terminar, se meu esposo ainda não tiver chegado, eu sento ali e vou crochetando mais um pouquinho. E aí agora meu restante do dia vai sendo assim, né? Então, se eu terminei de fazer as coisas e ele ainda não chegou, eu crocheto mais um pouquinho. Aí quando ele chega, a gente almoça, aí vai descansar um pouquinho do almoço. Quando levanta à tarde, por volta de umas 4 horas da tarde, a depender mais ou menos do horário que a gente almoçou, quando eu volto a pegar no crochê. Daí agora eu vou até a noite. Então, assim, às vezes eu paro para fazer um café, organizar um café. Se eu não parar, eu levo até o horário que a gente para tomar café. E disso aí eu volto a crochetar até por volta de 9, 9h30 mais ou menos, que é quando a gente começa a se organizar para ir dormir, tá? Então, o, digamos assim, o jeito mais certo da minha rotina é essa, tá? E aí não é todos os dias que eu consigo fazer assim desse jeito, mas normalmente quando eu consigo estabilizar, o tempo que eu tenho mais estável é esse assim desse jeito. Então, assim, dessa maneira, assim, nessa rotina, eu levei em média 15 dias para fazer apenas uma base, para três peças, né? Uma base para um kit de 3 peças de peludinho. Eu levei em média 15 dias
Já é um vídeo bem antiguinho que tem aqui no canal, que inclusive é um amarelo e outro justamente aqui nessa cor mesmo, castanha, que eu levei bastante tempo para produzir. E aí eu tô, digamos assim, bem. Não estou totalmente satisfeita, mas já estou bem mais alegre, né? E um pouco satisfeita por ter já conseguido reduzir esse tempo drasticamente. Então, assim, no vídeo, né, de produção da semana, eu só tinha uma base pronta, que foi a base do tapete. Já tinha passado até a carreira de ponto alto, e aí só faltava a tulipa e o bico. O tapete encaixe do vaso, eu ainda estava produzindo, né, mas estava um pouco já bem avançado. E aí também ia precisar finalizar, acho que mais 2 ou 3 carreiras, se eu não estiver enganada. Depois vim com as tulipas e o bico. Então, assim, finalizei isso, né. Na segunda, eu não consegui trabalhar direito, que eu fui organizar algumas coisas, fui tirar umas fotos que estava pendente, fazer um vídeo para mandar para minha mãe e tudo mais. Então, assim, acabou que eu não consegui crochetar direito. E aí, eu achei uma semana, digamos assim, deveras, produtiva, tá. Consegui finalizar esse jogo, ele tá arrematado, eu já tirei foto, tá aqui. Eu vou só agora gravar o vídeo de produção do mês e só depois disso eu já vou embalar ele, né, como hoje já é 29 e o mês é de 30, né, então eu vou deixar ele aqui até amanhã ou na quarta, logo pela manhã, assim que eu finalizar toda a produção referente ao mês de setembro, eu venho gravo e depois disso eu já vou embalar ele e já despacho para minha mãe. Então, assim, eu achei bem produtivo, tá? E aí, o outro ponto aqui também que eu achei bem produtivo foi a questão das flores, que eu consegui fazer bastante flores. Como eu já disse, eu tenho uma certa dificuldade em flor, uma certa demora. E, assim, é aquele tipo de coisa que outras coisas prendem minha atenção, mas não a flor, sabe. Então, eu sinto aí essa dificuldade. Essas flores elas já estão arrematadas, né, só que aí agora eu só corto esse fio depois que eu faço a união, né, que eu dou um pinguinho de cola aqui, e aí, só depois eu corto o excesso, tá. Mas tá aqui já com o nozinho aqui também, eu já passei. Eu normalmente deixo um pedacinho de fio maior quando eu vou utilizar a pérola, mas como nessas daqui eu não ia utilizar a pérola, eu não deixei, tá. E aí fiz assim, desse jeito. Mas aqui só é cortar e pronto, e tá finalizada. Aí, eu fiz, eu acho que 24 flores, se eu não estiver enganada. Eu fiquei, assim, bem chocada porque foi menos de um dia de produção, assim, um dia que eu digo, como eu já expliquei aí, né, que eu levanto da hora que eu levanto até o horário que eu vou dormir, né, então aí é um dia de produção, né, um dia trabalhado. Então, assim, eu fiquei bem besta com isso, tá, de ter obtido esse resultado. Então, assim, eu fiquei bem satisfeita, tá, fiquei bem satisfeita, bem alegre. E acho que tá faltando uma flor, só que depois eu procuro, né. Então, no caso aqui eu tenho para 2 jogos, eu vou estar fazendo aqui com porta-papel higiênico, aí eu fiz a flor menorzinha, né, fiz sem esse detalhezinho aqui do miolo. Aí tem aqui essas 2 porta-papel higiênico e tenho aqui, né, 3 para os 2 tapetes da pia, 2 para a tampa do vaso, dos 2 jogos, e 2 essa outra aqui eu não sei onde é que tá, mas tem, tá o vasinho certinho de tudo. E aqui da tampa do vaso, né, então vão ser aí mais 2 jogos de 3 peças e os 2 jogos vai ser com peludinho. Um, eu vou fazer com o marrom da Crochete, que é o marrom café, tanto o peludinho quanto a parte do barbante liso. O outro eu vou estar fazendo de sobras, do peludinhos, tá, em tons aí de marrom. Então eu tenho uma pequena sobrinha da Supremo, tenho a sobrinha desse jogo aqui, que é do Barroco, e provavelmente pela quantidade que tá marcando ali, eu vou ter também uma sobrinha do Crochética, tá? Então aí, inicialmente o meu projeto
vai ser um jogo de banheiro. Se o jogo de banheiro não der certo, eu vou fazer aí um par de tapete, mas não sei se eu tô muito afim de quebrar a cabeça, não. Eu acho que eu vou ver o que dá pra fazer no intuito do jogo de banheiro, tá? Então, assim, consegui fazer essas flores, né? Então, aqui eu tenho 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16 flores, mais a do jogo, desse jogo aqui, né? Que foram também mais 7. E tem a da capa da caixa acoplada, mais 8 flores, é isso mesmo, 24 flores. Então, assim, eu gostei bastante, né? Eu me superei nesse quesito, porque normalmente é coisas que demora bastante tempo. Então, assim, eu achei aí uma semana bem boa, tá? Achei uma semana maravilhosa. Tô me achando bem mais produtiva ultimamente. Então, assim, eu já fiz coisas que normalmente eu demoro bem mais tempo para fazer. Então, esse mês, por exemplo, eu já fiz um kit passadeira, já fiz, contando com esse, 3 jogos de banheiro de 3 peças. E 2 com tulipas, né? Esse e um rosa que já veio aqui pro canal esses dias, foi com tulipa. Tem um que eu não consegui mostrar, que foi de uma encomenda, e aí, assim que eu finalizei, eu já despachei. Consegui também fazer a passadeira, já consegui fazer flores. Então, assim, hoje e amanhã, né? No caso, segunda e terça, 29 e 30, eu vou estar fazendo aqui a união dessas flores e vou aproveitar o restante do tempo para estar fazendo um chaveiro, para estar fazendo mais flores. Eu acho que eu vou apostar em mais flores, que é o que eu estou precisando mais nesse momento do que chaveiro. Então, assim, achei bastante produtivo, tá? Gostei bastante. É, eu sou uma negação no quesito de fazer flores, porque eu sempre projeto fazer assim. Ah, eu vou deixar ali algum multicolor perto de mim, e aí, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou fazendo, que aí já vai adiantando, mas não passa desse projeto. E aí, a última produção da semana foi esse jogo aqui, né? Que eu finalizei ele ontem, né? Domingo à noite. E aí agora tá faltando aqui só fazer os acabamentos. No caso aqui da capa, falta só conferir os arremates, né? Se eu deixei algum para trás. Mas já tá aqui 100% pronto. Agora eu vou vir fazendo os acabamentos, né? Vou pentear aqui os peludinhos, passar o ferro para deixar ele alinhadinho. Vou colocar uma etiqueta, tá? E as outras peças, tá faltando fazer o arremate, né? Aqui é o tapete encaixe do vaso. Ele tá faltando fazer esse arremate aqui da ponta e o arremate aqui final. Eu normalmente não. Ultimamente eu tô dando preferência por terminar a peça e já fazer logo o arremate. Venho, no caso assim, quando tem troca de cor, quando tem algum detalhe assim, eu já vou fazendo logo o arremate, porque aí no final só fica só mesmo para cortar a ponta da linha e aí eu tenho a certeza de que o arremate tá feito, tá? Para mim tá muito melhor assim desse jeito. Já, no caso assim, entre uma peça e outra, coisa de 3 minutinhos, né? Faço o arremate ali que tá restando. E aí, pra mim, fica muito melhor. Esse jogo, eu não fiz o arremate final, tá? Os arremates finais eu não fiz ainda. Deixei aqui, vou fazer tudo agora, né? Vou arrematar ele todinho. E aí, só depois eu vou dar início aqui ao meu dia de produção. Mas os outros arremates estão todos feitos já, tá? Então aqui agora só falta vir e cortar aqui essas pontinhas de linha, mas aqui todos estão feitos já o arremate, né? E só tá faltando aqui esse último. Então tá aqui, né, o tapete da pia todo finalizado e aqui a tampa do vaso. A tampa do vaso tá faltando finalizar aqui esse arremate, e aqui é só cortar, né? E tá faltando colocar a pérola aqui no cordão de correntinhas, tá? E aí depois, né, só vim fazendo aqui a limpeza das pontas. Mas o jogo, ele tá, né, vou botar assim, ele tá 99% finalizado, né? Então só falta mesmo acabamento. Então, assim, eu achei uma semana bem produtiva, tá? Achei bem produtiva pela questão justamente de ter envolvido flores e peludinho, o que eu sou uma completa negação, não vou mentir, né? Enfim,
é isso. Eu não vou pesar tudo, porque eu não lembro quanto é que tava lá, né? Quanto é que eu já tinha crochetado ali do areia, né? Do jogo areia. Então, assim, também não seria justo eu agora vir aqui pesar tudo e a produção da semana deu tanto. Então, aí eu não vou estar pesando, tá? Ou eu peso aqui somente esse jogo, que foi algo que eu sei que eu crochetei 100% essa semana. Vou crochetar aqui só o. Vou pesar aqui só o jogo e as flores, tá? Então, ali, balança zerada. Aqui a capa. O tapete. Olha, já 1,82 kg. A tampa do vaso. E agora as flores. Olha aí, 1,568 kg. Achei bem produtivo, tá? Achei maravilhoso. Eu sei que tem pessoas que conseguem crochetar aí 1 quilo por dia, mas como eu já disse, né? Eu tenho uma dificuldade e, sinceramente, eu hoje em dia tenho uma cabeça bem tranquila, bem no lugar a respeito de comparação. Não me comparo com outras pessoas, tá? Então, antigamente eu ficava, ai, que eu vejo fulano crochetando tanto, por que que eu não consigo, por que que eu não consigo? Então, assim, eu sei que cada um tem sua rotina, cada um se destaca em uma determinada área. Então, assim, eu ainda não descobri qual é a área que eu mais me destaco, sendo bem sincera. Mas, em comparação comigo mesma, por exemplo, no tempo das Olimpíadas, o mês das Olimpíadas, eu só consegui crochetar 2 kits passadeira. 2 kits passadeira. Então, assim, coisa que esse mês já de setembro, em uma semana, eu crochetei um kit passadeira e um kit de banheiro. Então, assim, fora os acabamentos do mês de agosto, né, que eu tava finalizei um par de tapete, né, do mês de agosto, no início de setembro. Então, assim, até o dia, acho que dia 7 de setembro, 7 ou 9 de setembro, eu já tinha crochetado, né, um kit passadeira e um jogo de banheiro. Então, assim, para mim, tá sendo um mês maravilhoso, tá sendo um mês bem produtivo. E em comparação ao ano passado, eu tava bem mais devagar, eu vinha em uma crescente de um ritmo bom. E aí esse ritmo foi reduzindo. Então, assim, eu já tô conseguindo me organizar melhor, me equilibrar mais. Eu tô sendo bem mais produtiva. Eu ainda não parei para calcular o tanto que de fato eu crochetei esse mês de setembro, mas eu achei bem interessante, tá? Eu tô bem satisfeita nesse quesito das produções e a tendência é melhorar cada vez mais, né? Então, assim, não me comparo às pessoas assim, é que fulano crocheta tanto e eu só consigo crochetar tanto. Não, eu sei que cada um tem sua rotina, tem seu momento, então, para mim, tá tudo tranquilo, tá? O meu comparativo hoje em dia é comigo mesma, o tanto que eu conseguia crochetar e o tanto que eu tô conseguindo agora. E a expectativa é conseguir me superar cada vez mais, né? Conseguir progredir cada vez mais e deixar, né, a meta anterior cada vez mais para trás, tá? Então, enfim, né? O vídeo foi esse, né? A produção da semana foi essa, que me deixou deveras satisfeita, né? Bastante satisfeita, não vou mentir. E é isso. Bom, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar me ajudando aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, né? E eu sei que ultimamente eu tenho conversado bastante, os vídeos têm ficado aí um pouco longo, mesmo eu prometendo ser um vídeo aí bem curtinho. Mas enfim, né? Muito obrigado novamente. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.